E aí, jovens, tudo certinho? Bom, mais um vídeo de resolução de exemplo aqui para vocês. E neste vídeo nós vamos trabalhar um exercício que aborda o conceito de variáveis de rotação de um corpo rígido, claro. A gente vai ver aí um exemplo clássico de como que é abordado normalmente esses conceitos em um problema físico, né? Bom, para quem quiser acompanhar, este exercício é o exercício 29 do capítulo 10 do nosso livro-texto, lá do Halliday, 10ª edição do curso de mecânica. E quem estiver acompanhando é do nosso livro, então. Vamos ao enunciado. Ele diz o seguinte, que um método tradicional para medir a velocidade da luz utiliza uma roda dentada giratória, uma serra aqui, né? Aí ele diz que um feixe de luz passa pelo espaço entre dois dentes situados na borda da roda, como na figura aqui. Então o feixe passa por um dente dessa serra. Aí esse feixe viaja até um espelho distante e chega de volta à roda exatamente a tempo de passar pelo espaço seguinte entre dois dentes. Uma dessas rodas tem 5 centímetros de raio e 500 espaços entre dentes. Medidas realizadas quando o espelho está a uma distância L de 500 metros da roda fornece o valor de 3 vezes 10 a quinta km por segundo para a velocidade da luz. E aí ele nos pergunta: A. Qual a velocidade angular constante desta roda? E B. Qual a velocidade linear de um ponto na borda da roda? Então vamos entender melhor aqui o que é o experimento que ele faz. Ele tem uma fonte luminosa, uma serra rotacionando, e na hora que o feixe incide sobre essa serra, a hora que ela passa por um dente, ela não passa para o outro lado, né? O dente a bloqueia. Porém, na hora que ela passa por um espaço, ela atravessa e vai propagar no sentido após a serra, aqui na direção em sentido após a serra. Então o que acontece? Aqui desse outro lado a gente vai ter feixes pulsados. E a partir do momento que ela passa por um dente, ela vai viajar até o espelho, refletir, voltar a tempo de atingir exatamente o próximo espaço. Ou seja, o tempo que ela demora para ir e voltar é exatamente o tempo que a serra demora para rotacionar o comprimento de um dente, a largura de um dente. Porque ela passa por um espaço, que é entre dois dentes, vai, volta e chega no próximo espaço. Ou seja, um dente rodou nesse intervalo de tempo. E com essa informação a gente consegue determinar a velocidade angular. Bom, só para facilitar um pouquinho aqui, eu vou anotar os dados, porque o enunciado é um pouco grande, para não ter que ficar procurando os dados aqui, eu vou anotar. Então a gente tem o seguinte, de dados ele diz que essa serra tem 0,05 metros, né? Ele deu lá em centímetros, eu passei centímetros para metro, centímetros é 10 a menos 2, então ficou 0,05 metros. Ele diz então que essa roda tem 500 espaços, ok? Ele também diz que a distância da serra até o espelho é de 500 metros. E a velocidade da luz, ele diz que ele mede como sendo 3 vezes 10. Aí eu já vou passar para metros, tá? Deixar todo mundo no sistema internacional. Então fica 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, porque aquilo é quilômetros. Quilômetros é 10 a terceira. 10 a quinta vezes 10 a terceira dá 10 a oitava. Ok? Então esses são os nossos dados. E como a nossa velocidade angular é constante, ele quer saber na hora que a serra já está com a velocidade constante, a gente basicamente pode assumir então a definição de velocidade angular média, aonde eu tenho então ela sendo definida como a razão entre a variação angular dividido por uma variação de tempo, delta θ, delta t. Então nosso desafio é determinar o delta θ e determinar o delta t. O delta θ é fácil, né? Afinal de contas, se eu quero a largura de um dente, que é o tempo que demora para é o quanto desloca a serra durante a viagem da luz de ida e volta no espelho, então, o delta θ, basicamente, o que eu preciso fazer, se é um dente que eu quero, então eu tenho que pegar e dividir o comprimento total da serra, né, que seria, a volta total da serra, que seria 2π rádio, isso aqui é um ângulo total de uma volta inteira, dividida pelo número de espaços. Se eu dividir, então, por 500, este resultado me dá a largura angular, né, o deslocamento angular, de um dente da serra. Então, isso aqui seria o delta θ, 2π radianos, né, dividido por 500. Então, se eu fizer essa conta, isso nos dá um delta θ de aproximadamente aí 1,26 vezes 10 a menos 2 radianos, ok? Beleza, agora a gente precisa então do delta t. O delta t é o tempo que a luz demora para ir até o espelho, refletir até a serra de volta. Então eu sei a velocidade da luz a gente sabe, é uma velocidade constante de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E se eu sei a distância de ida e de volta, então eu tenho duas vezes essa distância, ir e voltar, dividido pela velocidade, isso me dá o delta t. Então eu tenho aí que o delta t é duas vezes a distância percorrida, é a ida e a volta, por isso que eu coloquei dois L's, dividido pela velocidade da luz. Isso nos dá
o tempo de viagem aí desse feixe. Então, substituindo os nossos dados, fica 2 vezes 500 metros, dividido por 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, se eu faço esta razão, aí a gente chega no valor de ΔT de aproximadamente 3,33 10 a menos 6 segundos. Então, é extremamente rápido, ok? Apesar da distância aí ser meio quilômetro, a velocidade da luz é gigantesca, então o tempo aí é muito curto de ida e volta, ok? Pronto, já temos os nossos dados. Agora, para calcular a velocidade angular, basta eu fazer a razão então desses valores. Eu vou pegar o Δθ, 1,26 vezes 10 a menos 2 radianos, dividido por 3 vezes 33 vezes 10 a menos 6 segundos, que é o tempo de viagem. Então, se eu fizer essa conta, isso vai me dar a velocidade angular da serra, que dá aproximadamente aí 3,8 vezes 10 a terceira radianos por segundo. Ou seja, essa serra está rotacionando extremamente rápido. 3,8 vezes 10 a terceira é bem grande essa velocidade. Ok? Ótimo. Aí na letra B, o que ele pede é a velocidade linear de um ponto. Então ele está querendo que a gente correlacione a grandeza angular com a grandeza linear. E a gente viu nas nossas notas de aula e nos nossos estudos que a velocidade linear de um sistema em rotação aqui, né, de um ponto da superfície de rotação, pode ser definida a partir da velocidade angular vezes o raio. Sendo assim, então eu vou substituir os nossos dados, porque eu já sei agora quanto que é a velocidade angular, e o raio o exercício nos forneceu, que é 0,05 metros. Então, se eu substituir os nossos dados e fizer essa conta, nós chegamos a um valor aí de velocidade linear de um ponto na superfície, na extremidade desta serra, como sendo aproximadamente aí 1,9 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Ok? Então é isso, jovens. Qualquer coisa estou à disposição. Obrigado e valeu. Falou.